Depois, Sword Art Online Progressive será então adaptado para um anime. Havia aquela dúvida. O que é que eles vão adaptar? A continuação da história de Sword Art Online ou Sword Art Online Progressive? Eu cheguei a publicar um artigo a dizer que faria mais sentido fazerem um anime de Progressive do que a continuação, e no dia seguinte foi confirmado isto. Foi o Filipe que escreveu este artigo. Basicamente eles vão querer fazer aqui a animação do Progressive e perguntam vocês, afinal de contas, o que é a história do Progressive? O que é que acontece? Sword Art Online a republicação de Sword Art Online resulta de um concurso. E o que é que acontece? O concurso para o qual o autor de Sword Art Online concorreu tinha algumas regras. Então ele propôs uma vez a história de Sword Art Online, não foi aprovada, propôs uma segunda e só depois mais tarde é que ela foi aprovada. Porquê? Porque o concurso, daqueles concursos que as editoras fazem, onde tu envias a tua obra e depois vêem se tem potencial e as obras melhores são adaptadas para uma série de longa duração para publicarem a novel. Então o que é que aconteceu? Ele enviou para aprovação a novel, mas lá está, a novel tinha que ter um fim, não podia ser um fim em aberto. Então o que é que aconteceu? O criador de Sword Art Online propôs a novel Sword Art Online para publicação, mas teve que apressar muitas coisas e entregou a obra com um final, porque caso contrário a obra não iria ser aceita no concurso, pois eles só aceitavam coisas com princípio, meio e fim. E foi isso que ele fez, ele propôs Sword Art Online com um final fixo, definido. E claro está que em Aincard, na história em Castelo Aincard, ele teve que cortar os andares, porque ele não iria ter tempo, aquilo tem um limite de páginas, ele não iria ter páginas suficientes para contar a história da novel de Sword Art Online. Sword Art Online ganha aquele concurso, a editora começa a publicar Sword Art Online, ele publica aquilo, começa a continuar a história de Sword Art Online, por aí fora, e entretanto surge a ideia deste Progressive, que era como a história original de Sword Art Online foi pensada, não fosse aqueles constrangimentos provocados pelo concurso ao qual Sword Art Online foi submetido. Ou seja, o autor sempre planeou desde o início, lentamente, contar a história do Sword Art Online, daquela parte do Aincard, o drama de cada nível, eles irem derrotando os bosses de cada nível, cada boss com um ataque específico, com uma fraqueza específica, a comunidade, como é que a comunidade conseguia juntar-se, os jogadores para ultrapassar aquele boss e por aí fora. Então ele começa a lançar este Sword Art Online Progressive, que está neste momento parado. Para vocês terem ideia, a história de Sword Art Online já começou a ser publicada há uns anitos atrás e ainda só vai no 6º andar de Aincard e neste momento está parado. E nós nem sabemos se o autor de Sword Art Online vai ou não regressar novamente a continuar a história de Sword Art Online Progressive. Mas a quantidade de história que Sword Art Online Progressive já lançou dá perfeitamente para animar em 24 episódios sem qualquer tipo de problema, porque ele vai mesmo ao pormenor e explica as coisas de uma maneira mais calma, os combates com mais calma e por aí fora. Por isso acho que é excelente. É quase como se fosse um Full Metal Alchemist Brotherhood, ou seja, um reboot original da coisa. Vamos ver como é que eles vão fazer isto. Escrito desde 2012, Sword Art Online Progressive mostra como os jogadores limparam Aincard, andar por andar. Basicamente funciona como uma reinicialização de Sword Art Online, ou expandindo a história original, que retém pequenos detalhes específicos. O foco está principalmente em Kirito, mas o ponto de vista da narrativa frequentemente muda para Asuna, ou seja, neste Progressive temos o Kirito, personagem principal, mas também temos muita coisa a focar aqui na Asuna. A obra possui 6 volumes lançadas em novel e teve o seu último volume até o momento publicado no Japão em 2018, ou seja, há 2 anos que isto está parado. Começou a ser lançado em 2012, para vocês verem o ritmo de lançamento aqui da coisa. Só dando aqui um salto ao artigo que eu publiquei, porque um anime de Sword Art Online Progressive faz mais sentido que Sword Art Online 4 Unital Ring, onde eu explico aqui mais ou menos qual é porque é que o Progressive faz mais sentido. Isto surge tudo num rumor que eles tinham registado Sword Art Online P-Net, que toda a gente assumiu logo que seria o Progressive e assumiram bem. Deixa-me só ver.
Temos aqui basicamente a capa do Progressive. Aqui eu explico mais ou menos o que é que vem depois. Por exemplo, surgiu aquela dúvida, o que é que eles iam fazer, porque depois do Alicization nas novas, tínhamos mais duas novas, a 19 e 20, que era basicamente o apelidado de Sword Art Online Mooncradle, parte 1 e parte 2. Basicamente conta a história do que é que aconteceu naqueles muitos anos que o Kirito e a Asuna ficaram presas naquele mundo virtual onde o tempo ficou acelerado. E depois temos o volume 21, o volume 22, Kiss and Fly, que é basicamente um conjunto de histórias paralelas. Por isso, Mooncradle, como eu disse, está um OVA, um filme, na boa, a contar o que é que o Kirito e a Asuna tiveram a fazer. E eu acho que isto é capaz de ser animado. Eu acho que eles são capazes de fazer o Sword Art Online Progressive, 24 episódios, e depois temos um filme anime com o Mooncradle. E dá tempo suficiente, se calhar, para o Kawahara continuar a história do Little Ring, que ainda tem muito que andar, ainda tem muita coisa para acontecer no Initial Ring. Por isso é que não faria muito sentido eles pegarem nisto, senão mais tarde ou mais cedo a série anime iria ter que partir com uma história original. Por isso, boas notícias. Havia muita gente a pedir um anime de Progressive. Temos aqui a imagem com o Asuna, o castelo de Aincard aqui em cima. Ok, já sabemos mais ou menos como é que vai ser a história, mas uma coisa bem contada. Ok, imagem promocional da Attack on Titan 4 que vocês podem ver aqui, e o pessoal aqui um bocado naquela dizer que o budget para fazer a imagem promocional foi todo para a Mikasa e que o resto dos personagens tem um design assim mais inferior e que basicamente eles prestaram mais atenção a ela. Então a grande novidade, pronto, temos aqui a imagem promocional, todos vocês já sabem, eu fiz um vídeo a meio desta semana sobre isto. Data de estreia, dia 7 de dezembro. Havia aquela dúvida, será que ia estrear, será que não ia estrear, mudou o estúdio de animação, o estúdio mapa e por aí fora. Vocês já me ouviram falar N vezes sobre isto. A minha dúvida é, ok, vai estrear de uma maneira muito estranha, não vai seguir o padrão normal, janeiro, abril, julho, outubro, vai estrear em dezembro, mas a mim dá-me a sensação que na realidade isto será um anime de janeiro, ou da temporada de inverno, porque vai estrear dia 7 de dezembro. Ok, top. Depois vamos ter o Natal, vamos ter o fim de semana da passagem de ano, e no Japão eles costumam fazer aqueles especiais de Natal e por aí fora. Alguns animes, por exemplo, na altura Naruto, One Piece, por exemplo, eram sempre semanas onde eles não exibiam episódios porque faziam uma pausa, porque as estações televisivas, principalmente a NHK e outras assim maiores, faziam aqueles eventos especiais com espetáculos e por aí fora. E o que eu receio que aconteça com Attack on Titan seja, ok, estreia dia 7 de janeiro, de dezembro, depois temos mais um episódio, depois temos um hiato de 2 semanas e estreia já em janeiro. Ou seja, em 2020 temos um episódio de Attack on Titan 4, 1 ou 2, porque de resto o calendário não foi permitido, não foi possível, e depois estreia o resto em janeiro. Ou seja, basicamente uma série anime de janeiro de 2021. Animação pelo Estúdio Mapa. Nós vimos o trailer. O trailer é pré-made, mas eu não partilho da preocupação de algumas pessoas que, ok, este trailer foi feito antes da série anime estar totalmente em produção. Isto representa a qualidade que o Estúdio Mapa quer apresentar na série anime, e eu acho que vai ser isso. Eu acho que eles não vão cair no erro de desapontar as pessoas, e acredito que o visual do anime seja semelhante a este. Eu acho que o Estúdio Mapa, ainda para mais o Estúdio Mapa que vai substituir o Wit Studio, eles não querem ficar mal na fotografia e vão querer esmerar-se e fazer aqui uma boa animação. Existe muita pressão, sem dúvida nenhuma que existe muita pressão para o Estúdio Mapa fazer uma boa animação. A 4ª e última temporada, ninguém quer ver repetir a história do Tokyo Ghoul, que foi perdendo qualidade conforme a série anime foi progredindo. E por isso estou a crer que Attack on Titan 4 vai ter uma boa qualidade. Mudou de estúdio de animação, o visual vai mudar, claro que vai, novo staff, mas não creio que seja uma mudança para pior, ou que seja assim uma mudança tão drástica quanto isso. Este trailer que foi animado então pelo diretor de Vinland Saga, dirigido pelo diretor de Vinland Saga, que, ok, temos outro diretor, o diretor de Dorohedoro, que é o diretor principal de Attack on Titan 4, mas ele quase certeza que também vai acabar por
dar uma mãozinha nos episódios de Attack on Titan 4. E fica essa dúvida. A mim palpita-me que se calhar vamos ter 2, 3 episódios em dezembro, mas vai haver ali uma semana em que se calhar não vamos ter episódio, 1 ou 2 semanas, porque temos as festividades, temos o Natal, e no Japão o Natal também é uma grande época de compras. O pessoal sai das cidades para ir para as periferias e por aí fora. Não deixa de ser um bocado estranha a data que eles escolheram fazer a estreia. Este Attack on Titan 4, que vai ser exibido na Crunchyroll, em Portugal e no Brasil, com legendas em português, e a Funimation vai apresentar a versão no Brasil, a versão dublada de Attack on Titan. Muita curiosidade também do pessoal do Brasil para ver como é que vai sair esta dublagem então de Attack on Titan 4. Depois temos aqui uma história, e eu acho que o pessoal foi aqui um bocadinho mauzinho nos comentários. Não cabe aqui o título todo, mas como a Netflix conseguiu convencer o criador do One Piece a permitir uma adaptação para série live action. E basicamente temos aqui a história do argumentista, como é que ele conseguiu convencer o Oda. Como vos disse anteriormente, existem muitas séries de anime, muitos mangás que eu acredito que deem bons live actions. Eles estão a trabalhar, por exemplo, no Cowboy Bebop, que eu acredito que consigam fazer uma boa adaptação. Agora, o One Piece, dada a característica do mangá, dadas as características dos personagens, vai ser muito difícil adaptar isto para live action e manter-se fiel ao material de origem. Pela Netflix, em termos de orçamento, eles tentaram descansar-vos faz, dizer, nós temos um orçamento super elevado para fazer uma série anime do One Piece. Mas o mundo do One Piece é um mundo muito feito à imagem de uma animação e não propriamente um live action. E eles vão levar muito hate se não fizerem uma coisa espetacular. Os próprios atores que foram escolhidos, já vieram dizer, foram escolhidos grandes atores para o One Piece live action. Coitados, de certeza que alguns deles vão levar hate, porque vai ser um bocado difícil interpretar alguns dos personagens do One Piece. Então temos aqui uma entrevista do Matt Owens. Ele trabalhou como argumentista, como guionista em Agents of S.H.I.E.L.D., Luke Cage. Luke Cage foi um bocado um falhanço, o Luke Cage, a série. Então basicamente é ele que está responsável pela adaptação para a série live action, ou pelo menos por criar a história, o argumento. Então ele revelou numa entrevista como é que ele conseguiu convencer o Oda, e é uma história um bocado emocionante. Diz ele, tivemos uma reunião de 3 horas nos escritórios da Jump apenas sobre estratégia, o que estávamos a pensar sobre a história e eu precisava de lhe mostrar também que conhecia e amava a história. Ele é o Oda. Ele entendeu, mas ainda estava cauteloso, o que eu posso entender, e assim fomos jantar depois da reunião e ele pediu desculpas. Então o que é que aconteceu? Ele revelou que o Oda estava a ser super agressivo com ele para defender o One Piece, para querer que fosse uma boa adaptação, que não fosse um Death Note da vida. Então ele estava a dizer que o Oda era durante toda a reunião, durante aquelas 3 horas, super protetivo, super agressivo com ele e por aí fora. Depois ele acrescenta que então depois, quando eles foram jantar, e ele contou-lhe uma história, então o guionista, olhei para ele e disse, quando tinha 20 e poucos anos, passei por uma depressão muito, muito forte. Eu estava a tentar encontrar uma série que pudesse assistir e que ocupasse todo o meu tempo, então eu não precisava de pensar em mais nada ou fazer nada. Eu tinha lido One Piece quando o anime era muito importante para mim, no colégio e outras coisas, mas não funcionou para mim na época. Ou também todos nós conhecemos, aqui ele dar um hate à 4Kids, ou também todos nós conhecemos a horrenda adaptação da 4Kids que foi censurada na América, mas nunca entendi. Então eu finalmente tomei a decisão, esta é a hora de assistir tudo de One Piece. Eu disse a Oda que uma das melhores coisas sobre One Piece é que é realmente uma história sobre como todos têm tragédia, dor, tristeza nas suas vidas, mas não é isso que nos define. O que nos define é como usamos isso para nos motivar para o futuro. E o que ninguém precisa de fazer, que ninguém precisa de fazer isso sozinho. Ninguém neste mundo precisa ficar sozinho quando encontramos aquelas pessoas ao nosso redor que nos motivam e levam e ajudam. Esse é o maior poder deste mundo e essa é a história que eu quero divulgar para o mundo. Isto com One Piece. Depois de compartilhar esta história então com o Oda, o que é que ele disse? O Oda virou-se para ele e disse,
Eu sei que One Piece significa muito para você, significa muito para mim, porque eu honestamente acredito que One Piece salvou a minha vida. Ele olhou-me nos olhos, estendeu a mão sobre a mesa e disse: tenho 100% fé em você agora. Ok, uma história aqui um bocado emotiva sobre como o Eiichiro Oda autorizou que ele adaptasse a história dele para uma série live action por parte da Netflix, ou que adaptasse a história para uma série, para a criação de uma série live action. Muito fixe. Mas o pessoal nos comentários foi um bocado mauzinho. E nas redes sociais e tudo mais, foi dinheiro. Foram dinheiro, muitos dinheiros. O pessoal aqui, dinheiro. Sempre o pessoal, todo o pessoal nos comentários a dizer: foi dinheiro, foi fácil convencê-lo, foi dinheiro. Mas assim, se há coisa que se calhar não deve faltar ao criador do One Piece, é dinheiro. Eu acho que genuinamente a maior preocupação dele era se vai ser uma boa adaptação para live action. Ele está envolvido na produção da série ou não, e acho que ele poderia estar a pensar em dinheiro, mas a maior preocupação dele era um bom resultado final, fosse uma boa série, e não propriamente quantos milhões é que eu vou sacar à Netflix. Eu acho que não era isso, e por isso é que o guionista, o argumentista, diz aqui que ele estava a ser agressivo, porque o Oda estava na defensiva e estava ali a garantir que eles o respeitavam e que a coisa saía ali direita como ele queria. E fica aqui esta história aqui um bocado mais emotiva de como é que se inicia aqui a história da série live action do One Piece. Mas lá está, as filmagens ainda não começaram por causa do Covid. Já eram para ter começado, mas não começaram por causa do isolamento e por aí fora. E vamos ver. Eu acho que quando sair o primeiro trailer do One Piece live action, é que vamos ter a verdadeira noção se vai ser uma coisa épica ou se vai ser uma tragédia medonha.